Psicopedagoga. Que a anamnese é o ponto mais importante para uma avaliação psicopedagógica bem feita, eu tenho certeza que você já sabe. Mas como é que a gente faz uma anamnese bem feita? Será que eu deixo a mãe falar livremente ou eu sigo um roteiro de perguntas? Será que eu faço gravado? Eu escrevo? Anoto? Ou melhor eu entregar um questionário para ela responder na hora na recepção? Ou para ela levar para casa? Quantas dúvidas, quantas questões? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como é que eu faço a minha anamnese na prática, sem segredos e sem mistérios. Vem cá! A anamnese é o primeiro passo para a gente fazer uma avaliação bem feita. Por quê? Porque nada mais é do que uma entrevista, uma conversa que a gente vai fazer com os responsáveis pela criança ou pelo adolescente, para entender toda a fase de desenvolvimento. Porque quando a gente vai avaliar, entender o que acontece com a criança, e principalmente quando a gente está trabalhando em cima da suspeita de algum transtorno, a gente precisa entender que os transtornos, eles dão sinais, né? Os atrasos no desenvolvimento, eles vão dando sinais desde muito cedo. Então, quando a gente faz essa entrevista com os pais, com os responsáveis, a gente vai tentar colher ao máximo essas informações. A gente vai investigar de forma minuciosa cada detalhe. Às vezes, detalhes que para a família não faz a menor diferença, mas para nós, terapeutas da aprendizagem, psicopedagogas, vai fazer uma diferença enorme no nosso olhar clínico, no nosso raciocínio clínico, certo? O primeiro ponto que a gente precisa pensar é: será que eu vou seguir um roteiro? Será que eu preciso anotar tudo? Será que é importante eu mandar aquela anamnese para a mãe responder em casa? Ou eu faço a sessão com a criança enquanto isso a mãe vai respondendo na recepção? Enfim, todas essas maneiras que eu falei são realizadas por alguns psicopedagogos. Não existe uma verdade absoluta. Talvez a melhor maneira para você seja diferente da melhor maneira para mim. Obviamente eu vou explorar o que funciona dentro da minha realidade e o que eu fui aprendendo a fazer e desenvolver nesses anos de atendimento. Porque é óbvio que há 5 anos, quando eu comecei na psicopedagogia, eu também fiz igual você provavelmente deve estar fazendo. Peguei um roteiro pronto que eu encontrei ou em algum livro, em alguma apostila, em algum e-book, de algum outro profissional que me inspirou confiança, e eu fui seguindo aquele roteiro pronto. Só aos poucos, com a prática, é que eu fui entendendo o que é que eu precisava observar, o que é que eu precisava melhorar, modificar, tirar, porque muita coisa que eu perguntava lá no começo, hoje eu não pergunto mais, porque eu percebi que tem certas coisas que não fazem diferença para mim. Em compensação, eu fui incluindo outras coisas que fazem total diferença aí no meu raciocínio clínico, ok? Então, vamos pensar juntos. Por onde eu começo? Eu costumo começar sempre perguntando para esses pais sobre a formação familiar. Quem mora com essa criança? Com quem essa criança convive? Se ela convive com adultos? Se ela convive com outras crianças? E lógico que na escola ela convive com outras crianças, mas aí eu quero saber, além disso, é uma criança que tem a oportunidade de brincar no prédio, no condomínio, na rua, no quintal? É uma criança que fica mais tempo em telas justamente porque não tem esse convívio, não tem essas oportunidades de brincadeiras mais espontâneas? Tudo isso já começa a fazer diferença na análise do caso, percebe? Nessa formação familiar, eu também vou entender se esses pais são casados, como é a relação deles, se essa criança tem 2 casas, 2 rotinas diferentes, se os pais são casados, se moram juntos, como é essa comunicação desses pais, né? Se os dois ali concordam com as regras, com a educação da criança, tudo isso já vem nessa primeira parte aí quando eu tô falando de formação familiar, ok? Da formação familiar, eu parto para me informar sobre a gestação. Se foi uma gravidez planejada, se foi bem aceita caso não tenha sido planejada, se teve alguma intercorrência, se essa família fez um pré-natal direitinho, se ocorreu tudo bem no pré-natal, no pós-natal, né, depois que a criança nasceu, se foi um parto cesárea, se foi um parto normal e o porquê disso, enfim. Todos esses pontos a gente vai perguntar e a gente vai entender. E uma coisa vai puxando a outra. Por isso que no meu caso,
Eu uso sim um roteirinho para me nortear, pro caso de eu esquecer alguma coisa, porque na verdade eu já tenho esse roteiro todo aqui montadinho na minha cabeça de tantas vezes que eu já utilizei, mas é legal que você tenha assim esse roteirinho em tópicos por escrito, mas eu costumo ir anotando livremente, não vou respondendo pergunta por pergunta. Eu sigo esse roteiro e vou incrementando ali conforme que a família me traz, eu vou incrementando, acrescentando nas minhas perguntas, nas minhas observações, certo? E aí varia, depende do dia, às vezes eu anoto no próprio computador, já deixo registrado, vou salvando, tá? Porque já aconteceu do meu computador simplesmente ter uma pane, desligar e eu perder uma anamnese quase completa, foi desesperador. Enfim, pode ser feito no computador, mas eu também, a maioria das vezes, eu vou anotando ali à mão mesmo, na frente da família, eu vou anotando a caneta todas as respostas, e isso a gente vai pegando prática com o tempo, tá? No começo realmente é bem mais difícil. Até a nossa agilidade para entender o que é importante e como que eu devo anotar aquilo é realmente um segredinho ali, a gente vai criando essa habilidade com o tempo, tá? Depois que eu falei sobre a formação familiar e sobre a gestação, eu começo na parte de desenvolvimento. Então, eu vou entender se essa criança foi amamentada em seio materno, se sim, se não, por quê, por quanto tempo, como foi a transição alimentar e como é a alimentação dessa criança hoje, se é uma criança seletiva, se é uma criança que se alimenta bem, de forma saudável, se ela aceita todas as texturas de alimento, e isso também já diz muita coisa pra gente, tá? Como foi o desenvolvimento motor e de linguagem dessa criança? Se ela era um bebê que já participava, interagia, que ficou durinho, a cabeça durinha, engatinhou, andou no tempo certo, né? E quando a família não lembra muito bem, eu tento localizar essa família aí no tempo. Ó, pensa no aniversário de 1 ano, já estava andando, já estava dando os primeiros passinhos, ainda não, mas já estava durinho, já estava querendo andar. E a fala, que geralmente vem junto e um pouquinho depois disso já começa a desenvolver. Como foi o desenvolvimento dessa fala? Era uma criança que balbuciava, que tinha uma interação, que seguia quando a gente, né, quando os pais faziam algum sinal, alguma gracinha, segue os brinquedos, o mobile ali do berço. Tudo isso a gente vai entrando, conforme esses pais vão contando, a gente vai incrementando essas perguntas, acrescentando aí na nossa anamnese. E nesse ponto a gente já vai perguntar sobre vícios, manias, chupeta, mamadeira, desfraude, sobre o sono da criança, como é o sono hoje, se é um sono de qualidade, se é um sono reparador, se essa criança é uma criança agitada. E a gente já pode aproveitar e perguntar um pouquinho também sobre os hábitos da família. Se é uma família que tem horários, né, para dormir, para essa criança ir para a cama, se segue uma rotina adequada, enfim. Um outro ponto bem importante, aliás, 2 pontos bem importantes, são histórico clínico e histórico escolar. No histórico escolar, eu costumo pedir para a família resgatar para mim as informações desde quando a criança entrou na escola. Então, se ela frequentou a creche, se era uma escola pública ou particular, porque pelo menos para mim isso muitas vezes traz informações relevantes também. Se ela foi já desde bebezinha ou se ela entrou já maiorzinha, se teve alguma observação dos professores nesse período de educação infantil, se era uma criança que se desenvolvia bem pedagogicamente, desenvolvimento motor nessa fase também, se teve alguma observação, se alguma vez a família foi chamada na escola, tá? E aí eu vou anotando se teve muitas mudanças de escola, como é na escola atual, quais são as observações que os professores fazem hoje sobre essa criança. Isso é na percepção dos pais, porque depois a gente vai ter uma segunda etapa, que vai ficar para um outro vídeo, que é a nossa entrevista com a escola. E aí é um outro tema, ok? O segundo ponto que é bem importante também é o histórico clínico, que deve ser muito minucioso. Então, aqui de uma forma bem resumida, o que eu preciso saber no histórico clínico? Essa criança, ela já passou por outros especialistas? Se sim, quais? Por quê? Que tipo de exames ela já realizou? Já fez exames de visão, de audição? Não, nunca. Qual é a idade da criança que eu estou avaliando? É importante entender quando encaminhar esses pais para esses exames, para essas avaliações médicas também, ok? Eu também preciso saber se essa criança já passou por cirurgias, internações. Se sim, eu preciso saber o motivo e como ela se recuperou. Se ela é uma criança que toma alguma medicação de uso frequente. Se quando era bebê, quando era criancinha ali na primeira infância,
se tomava alguma medicação, se ficava muito doente, se tinha imunidade baixa, se ficava muito com a garganta inflamada, se teve otite de repetição, muitas vezes ali um ouvidinho inflamado, se tomou antibiótico muito cedo ou muitas vezes, se teve alguma queda importante em que quebrou osso, bateu cabeça, teve alguma questão importante, levou ponto, precisou de intervenção médica. Todos esses aspectos vão fazer muita diferença na hora que a gente está montando ali o nosso raciocínio clínico para chegar a alguma conclusão, ok? Não esquece de perguntar também para a família sobre antecedentes. Se tem algum caso de transtorno na família, se alguém da família, principalmente os pais, os avós, as pessoas mais próximas ali, tiveram também queixas de dificuldades na escola, dificuldades de aprendizagem. Todos os sintomas que os pais forem trazendo para vocês sobre a criança, é importante em algum momento vocês relacionarem e perguntarem se esses pais também tiveram os mesmos sintomas. Por quê? Porque se a gente chega em uma hipótese diagnóstica de um transtorno de aprendizagem, de algum transtorno do neurodesenvolvimento, é importante lembrar que isso é sempre genético e muitas vezes pode ser hereditário. Então, entender se os pais também trazem os mesmos sintomas, as mesmas características, pode ser bem importante na hora da gente fechar um relatório, fechar uma conclusão, certo? Conversa também com essa família sobre como é essa criança em casa, no que ela ajuda, como esses pais lidam nas formas de educar essa criança, se tem animais de estimação, como ela lida com esses animais de estimação, se fica muito tempo nas telas, não lembro se eu já mencionei isso, mas é um detalhe bem importante hoje em dia. Como é que os pais lidam com punições, castigos, se é uma família que aplica castigo físico, tudo isso precisa ser perguntado. Às vezes a gente fica com um pouco de medo de ser invasivo, mas o nosso papel ali nesse momento é saber tudo, o máximo possível, da forma mais detalhada possível. E você não pode se esquecer também, se esse vídeo foi importante para você, deixar o like, se inscrever no meu canal para não perder os próximos vídeos, porque eu tô preparando uma série de vídeos legais que vão trazer, assim, a minha visão sobre a prática. E como eu sei que esse vídeo foi muito curto para um tema que é tão complexo, eu vou deixar um convite e um presente para você. Aqui na descrição eu vou deixar o link para o meu grupo do Telegram e lá no meu grupo do Telegram eu vou colocar um roteiro bem completo sobre a minha anamnese, com tudo isso que eu coloquei para vocês e muito mais, tá bom? Então entra no meu grupo, que é gratuito, é silencioso e tem um monte de dicas e orientações. Pega o roteiro de anamnese e se você faz anamnese diferente ou se você acha que eu esqueci alguma parte importante, coloca a sua dúvida ou seu comentário aqui também, porque vai ser muito legal a gente poder interagir e fazer juntos psicopedagogia de qualidade. Espero você no próximo vídeo, ok? Até mais!